olá! Estamos no ar com Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos no estúdio da TV Alesp o ex-ministro da Defesa e ex-deputado federal Aldo Rebelo, do PSB. Muito obrigada pela sua presença aqui. No outro programa que o senhor esteve com a gente falava ainda das suas atuações no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Esporte. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais aí desse período aí nos ministérios, né? O senhor passou pela Copa do Mundo aqui no Brasil durante o Ministério dos Esportes, né? Teve um grande evento aí sob o seu comando. Que desafios o senhor enfrentou aí nesses ministérios? O desafio de produzir, de promover o maior evento do mundo, que é a Copa. A Copa é o evento mais esperado do planeta. São milhares de turistas, você tem que oferecer a infraestrutura, que são os estádios, aeroportos, rede hoteleira, mobilidade. Isso tudo o Brasil garantiu. A Copa do Mundo foi um êxito. Nós garantimos aos turistas a segurança, o transporte, hospedagem. O que nós vimos na época é um pouco a revelação de uma desorientação do nosso país. Eram manifestações de rua, movimentos dizendo não vai ter Copa. Quando eu observava quebra-quebra de instalações privadas, repartições públicas, eu dizia, mas o que é que está havendo? Aí isso revelava a nossa desorientação. Umas manifestações eram por causa do governo federal. Se a Copa fracassasse, atingiria o governo da presidente Dilma, como um governo incapaz de fazer um grande evento. Mas aqui em São Paulo, ou em Minas, as manifestações eram contra os governos do PSDB, porque se a Copa fracassasse, atingiria os governos do PSDB, no caso de São Paulo, do Alckmin, no caso de Minas, de Anastasia. Eu digo, então está todo mundo contra a Copa, tá certo? Por razões diferentes, tá certo? A oposição a Dilma é contra a Copa por causa disso, acha que a Copa é dela. E a oposição ao Alckmin e ao Anastasia é contra a Copa porque acha que o fracasso atingiria o governo ou os governos do PSDB. Então foi muito difícil, mas nós conseguimos realizar, fizemos o evento com segurança, os turistas, 97%, voltariam ao Brasil para uma outra Copa do Mundo. E nós preparamos também a Olimpíada. Eu estive em Londres olhando lá como eles organizaram a Olimpíada. No Rio de Janeiro, a Olimpíada também foi feita com sucesso, já no outro governo. Na Ciência e Tecnologia também foi um período de valorização da agenda de Ciência e Tecnologia. No Ministério da Defesa também procurei valorizar a agenda da defesa, que é uma agenda mais ou menos subestimada no Brasil. Não posso deixar de perguntar ao senhor que foi ministro da Defesa, como é que o senhor vê essa questão da intervenção federal aí no Rio de Janeiro, né? A gente vai ampliar agora para o Brasil também, para o senhor fazer uma análise do momento atual aí de segurança pública, mais de economia, mas eu queria que o senhor falasse especificamente aí do caso do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa questão do estado do Rio de Janeiro? Eu conheço de perto essa agenda porque participei no Ministério da Defesa da elaboração de presença das Forças Armadas em momentos críticos no país inteiro, inclusive na Copa do Mundo. Eu torço para dar certo, mas não é fácil. Por quê? Porque essa intervenção, ela envolve, em primeiro lugar, uma necessidade, porque o aparelho de segurança do Rio de Janeiro está muito desorganizado e talvez as Forças Armadas ajudem a reorganizar a Polícia Civil, a Polícia Militar e dar uma nova capacitação a essas instituições. Envolve um risco. Qual é o risco? É deles não alcançarem esse objetivo. Isso não dá certo, de faltar os meios, os instrumentos para isso. E o terceiro problema é que se tentarem usar as Forças Armadas para reprimir o crime comum, isso não vai dar certo. As Forças Armadas não foram feitas para isso. Crime comum é atribuição da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essas instituições têm cultura, têm acúmulo, têm inteligência, têm capacidade, conhece o terreno, conhece o ambiente. Não é um menino, um tenente, um capitão que foi transferido do Rio Grande do Sul, de São Paulo para o Rio de Janeiro, que vai encontrar o criminoso comum no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa da Polícia Civil e da Polícia Militar e tentar usar
as Forças Armadas para isso, eu acho que é um erro. Elas podem fazer uma coisa de prevenção temporária. Mais do que isso, eu acho que é uma coisa que não terá resultado. A gente está em ano de eleição, tem muitas mudanças ocorrendo aí. Como é que o senhor vê o cenário atual do Brasil, o cenário econômico e político do Brasil? Eu vejo com preocupação, mas também com otimismo, porque a eleição nos oferece uma possibilidade de saída para os impasses que nós mergulhamos, onde nós estamos mergulhados. Eu lembro de um conto do Machado de Assis, né, onde ele dizia que o mesmo episódio pode oferecer a felicidade ou a desgraça. É um episódio onde um personagem lá estava interessado em casar com uma moça e no dia em que foi pedi-la em casamento, ela disse que na verdade gostava do amigo dele. E o Machado de Assis disse, esse homem pensou que ia buscar a felicidade e na verdade encontrou a desgraça. A eleição pode nos oferecer a saída, se nós tivermos a capacidade de unir amplamente as forças capazes de tirar o Brasil do impasse, e se nós driblarmos a agenda da fragmentação, da divisão, a agenda falsa que divide o país em torno do que é secundário, quando poderia unir o país em torno do que é principal. Essa fragmentação, ela também não está presente aí com uma diversidade tão grande de partidos políticos, né? Há uma crítica muito grande a muitos partidos. Como é que o senhor vê essa questão aí, mesmo da agenda de propostas e de lutas, né, de manifestações que a gente viu na rua por diversos motivos? Como é que o senhor vê essa questão aí dessa fragmentação? Também está presente nos partidos, né? Está presente nos partidos, mas a agenda é que, porque se houver uma agenda consensual, os partidos vão se unir em torno da agenda. Certo. Mas a agenda que fragmenta, o Brasil se divide em torno... agora o Brasil virou um país de preto e branco, um país miscigenado, um país de mestiços. Importou dos Estados Unidos a agenda que divide o Brasil em preto e branco, o IBGE faz isso. Então o país está fragmentado em torno disso, está fragmentado em torno de uma disputa de gênero, de orientação sexual. Ou seja, aquilo que é característica privada das pessoas virou a agenda pública. E o que é o interesse maior foi praticamente esquecido. Qual é a agenda obrigatória do Brasil? A primeira, que pode unir amplamente os partidos, as pessoas, independentemente de raça, de sexo, de cor, é a retomada do crescimento, do desenvolvimento. Essa agenda é óbvia. Não tem saída para nada se o país não voltar a crescer. A agenda econômica. A agenda da retomada do desenvolvimento, porque a economia é discutida a partir da agenda dos bancos, da agenda dos juros, da agenda do câmbio, e o país voltar a crescer. É isso que... Não é isso que está pautado. Então o país precisa voltar a crescer. Discute porque o presidente da República fez aí uma lei limitando os gastos. Limitando o que gasto? Se o país não tem dinheiro, se o país só tem déficit. A reforma da Previdência. Não tem conserto para a Previdência se o país não voltar a crescer. Desemprego de 14, 15 milhões de brasileiros. O que é que vai gerar emprego se não for o crescimento da economia? Arrecadação. Vai haver arrecadação, vai haver dinheiro para educação, saúde, transporte, moradia, segurança, se o país não voltar a crescer. Eu fui ministro de 4 pastas distintas. Fui ministro da Defesa, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro do Esporte, fui ministro da Coordenação Política, com prefeito, vereador. Fui deputado 6 mandatos, fui presidente da Câmara e posso te dizer uma coisa. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Todo debate atrás de dinheiro para a saúde, para a educação, para o município, para o Estado, para a segurança pública, esse debate é inócuo se o país não voltar a crescer. Então o país tem que voltar a crescer. O outro desafio é o país continuar a reduzir as desigualdades, que o país ainda é marcado pela grande desigualdade. E quando eu falo, não é a desigualdade de renda, porque essa você modifica amanhã. A principal desigualdade é a desigualdade nos serviços públicos, principalmente na educação. Você pode corrigir o salário de uma pessoa amanhã ou depois. Uma escola mal feita, um ginásio, um primário, como era antigamente, que se dizia, mal feito, você não corrige mais, entendeu? Então você tem que dar às crianças a oportunidade de uma escola pública de boa qualidade,
E nós perdemos isso. Parece que a escola até decaiu de qualidade. Você tem hoje na escola a ausência dos 2 pilares que devem sustentar a aprendizagem: disciplina e hierarquia. Você não tem mais disciplina nas escolas, não tem mais hierarquia. O professor não é mais respeitado, muitas vezes, nem pelo aluno e muitas vezes nem pelo pai, nem pela mãe do aluno. O professor precisa ter autoridade dentro da escola. Não é autoridade para exercer tirania sobre os estudantes, é para exercer a sua missão de educador. O aluno tem que aceitar que o professor é a autoridade nessa relação. Tem que ter um comportamento disciplinado, porque senão você não aprende nada. Agora, essa falta de liderança, muitas vezes, de ícones, tanto na política quanto referências econômicas, isso não causa também essa divisão toda, essa crise toda que a gente está vivendo também, além da questão econômica e da questão política, né, essa crise moral, social que a gente vive? Eu acho que nós vivemos um período de exacerbação do individualismo, tá certo? Não é da individualidade, que é uma condição importante, né? A manifestação da individualidade, onde está o talento, a criatividade e a humanidade, ou seja, que cada um é um, mas não. Nós vivemos o individualismo, ou seja, a negação da ação coletiva, do interesse coletivo. E isso tem, as pessoas diziam, não, mas a negação da individualidade era uma coisa do comunismo, do socialismo. Hoje eu vejo que é uma coisa do mercado. O mercado precisa cortar todos os laços do indivíduo com aquilo que limite a relação do mercado com o indivíduo. Então, que é a família. Antigamente o pai e a mãe escolhiam para o menino a roupa, o sapato, né? Hoje em dia é o mercado, é a marca, é a grife. O menino tem que virar um consumidor com 5, 6, 7, 8 anos de idade. A relação tem que ser ele e o mercado. O menino tem que escolher a sua marca, não é o pai e a mãe. A igreja, com seus valores, as religiões com seus valores, também impõem limite ao mercado. A igreja valoriza a caridade, valoriza a fraternidade, valoriza certas coisas. O mercado não quer saber disso. O mercado quer um consumidor liberado de qualquer crença, liberado de quaisquer valores, liberados de qualquer limite, um consumidor em estado puro, uma relação única entre o mercado e o consumidor. Houve um poeta maranhense que disse, né, que viver é lutar, o Gonçalves Dias, né? O mercado diz viver é consumir, tá certo? Então, é isso o que nós temos, e isso vai para a escola também. O menino quer entrar na sala de aula com o celular ligado. Se o professor disser, olha, desliga o celular, ele vai dizer que o professor é empregado dele e não pode pedir isso a ele. Então, essa relação... de inversão de valores. Completamente, entendeu? Completamente. E aí diz, não, mas esse negócio de disciplina... Mas isso não é só Brasil, né? Isso não, é uma relação mundial. O mercado não é uma instituição nacional. O mercado é uma instituição mundial, global. E ele vai impondo as suas regras e colocando isso como se fosse a liberdade, o que é mais perigoso, entendeu? Você precisa ser livre. Ser livre para quê? Ser livre para consumir e para mais nada. O senhor ficou 40 anos no PCdoB, recentemente fez uma transição, filiou-se ao PSB. Foi difícil tomar essa decisão? E por que o senhor tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão também em função da agenda, né? Eu fui criado dentro do PCdoB nos anos 70, quando os valores, quando a agenda, quando as plataformas eram outras, né? Não havia coisa do politicamente correto como há hoje. Nós, na juventude, éramos contra o aborto, contra o controle da natalidade, havia distribuição de anticoncepcionais lá no interior de Alagoas e nós íamos ali contra, achando que isso era interferir na liberdade das mulheres. Mas isso foi mudando, né? Nesse tempo também, por exemplo, a questão das drogas, né? Nós tínhamos naturalmente entre os jovens
usuários de maconha, por exemplo, mas eu dizia, olha, não vai fazer isso aqui, no diretório, no centro acadêmico, se quiser usar isso, vai usar na praia, vai usar em casa, porque naquele tempo você imagine, né? A polícia dizer que nós éramos subversivos, tudo bem, tá certo? Mas dizer subversivo e maconheiro já era uma coisa muito difícil para a sociedade na época compreender, tá certo? Então, essas coisas foram mudando, né? As agendas foram sendo valorizadas em outras esferas, né? E eu queria preservar também minhas boas relações, né, com o partido, com as pessoas. Tinha boa relação com o PSB, né, com o Eduardo Campos, com o Miguel Arraes, com o Márcio França e com outros companheiros, e fiz essa transição, mas tudo numa coisa assim muito civilizada. Tenho boas relações com o PCdoB, tenho boas relações com todos os partidos, né, mas preservei com o PCdoB exatamente por causa desses 40 anos de convivência. Fala-se que o senhor é pré-candidato à presidência da República. Eu queria que o senhor falasse das suas ambições políticas, né, do seu projeto, da sua agenda. Eu já posso dizer o seguinte, que não tenho ambição pessoal, tá certo? Já posso discutir com o partido aquilo que é mais interesse partidário. Coloquei meu nome à disposição, porque o partido tem opiniões diferentes, né? Há setores que defendem aliança com o PT, com o PSDB, com o PMDB. Então, vamos ver. No Rio Grande do Sul nós somos aliados do PMDB, em São Paulo do PSDB, na Bahia do PT. Então isso termina variando muito, né? E eu coloquei meu nome à disposição para uma eventualidade. Fui procurado também para ser candidato a vice de vários partidos, ou talvez aqui em São Paulo, onde eu tenho assim, um desafio de ajudar o Márcio França, né, que vai ser o candidato do PSB ao governo de São Paulo, e eu vou ajudar aonde isso for mais necessário. O senhor falou muito no crescimento do país, né? O que o senhor acredita que seja necessário para a gente avançar aí nesse setor econômico? Que medidas políticas sejam necessárias aí para a retomada do crescimento? O Brasil é uma grande promessa de desenvolvimento. O Brasil é a mais promissora fronteira agrícola e pecuária do mundo. Se a agropecuária no Brasil fosse um país, seria o país que mais crescia no mundo, mais do que a China, mais do que a Índia, né? Essa semana mesmo nós passamos os Estados Unidos como o primeiro produtor mundial de soja, né? Já somos o primeiro produtor mundial de carne, então nós temos, e na área de minérios também. Nós recebemos aqui a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, com a delegação de 11 ou 12 ministros, e todos eles tinham interesse na Amazônia, tinham interesse em terras raras, em minérios raros que são importantes para a indústria de alta tecnologia, e o Brasil tem essa fronteira mineral muito importante no mundo. O mundo inteiro já foi tudo concedido na área de mineração. O Brasil ainda tem uma fronteira muito grande, tem uma população muito grande, tem relações de cooperação com o mundo inteiro. O Brasil não tem antagonismo nem com vizinhos, nem com ninguém no mundo. Nós fazemos comércio com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a França. Nós estamos aqui com 10 vizinhos, 17 mil quilômetros de fronteira. E não tem um palmo de fronteira reivindicado por nenhum dos nossos vizinhos, nem um palmo de fronteira dos nossos vizinhos reivindicado por nós. Vivemos em paz, somos uma nação mediadora de conflitos. Quando tem um conflito entre o Peru e o Equador, o Brasil é escolhido o mediador. Então nós temos essa condição e isso nos oferece uma grande perspectiva de crescimento. Se a gente reduzir um pouco a burocracia, se a gente reduzir a capacidade dos órgãos reguladores de imobilizarem a economia do país, eu acho que o Brasil, se fosse no mundo, se os países fossem empresas, o Brasil seria naturalmente a mais promissora do mundo. Agora, em termos políticos de reformas, né, o governo Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Como é que o senhor vê a questão dessas reformas que ainda precisam ser feitas, esses ajustes que precisam ser feitos? O senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor das reformas. O problema é o seguinte, reforma da Previdência. Todo governo fez reforma da Previdência. O governo do Lula fez, o governo do Fernando Henrique fez, o governo da Dilma ia fazer. Então, é preciso você fazer reforma. Reforma tributária, o governo Lula propôs, o Fernando Henrique propôs.
o problema é o seguinte, vai fazer reforma aonde? Reforma da Previdência. Você não pode fazer reforma da Previdência para tirar direito do aposentado que ganha um salário mínimo. Você vai tirar direito daquele que, além do salário já elevado, além da ajuda educacional para o filho até os 24 anos, além da creche, da ajuda à alimentação, ainda tem ajuda à moradia para ele e para a mulher. Então, você tem que mexer na Previdência daqueles que têm muito. E talvez o governo Temer não tivesse disposto a fazer isso, criou uma insegurança no Congresso e isso tem que ser retomado depois. A reforma da tributária também do mesmo jeito. Você precisa fazer uma reforma tributária que já se chegou muito perto, não é fácil porque o Brasil é muito desequilibrado. Você tem estados exportadores como São Paulo, importadores como quase todos os outros do Brasil. É preciso distribuir bem os ganhos tributários para que não se crie antagonismo entre os estados. Isso tudo você faz com orientação política, com decisão e com apoio no Congresso. O papel das assembleias legislativas, né? A gente tem uma autonomia muito grande agora nos últimos anos dos municípios. Como é que o senhor vê o papel das assembleias legislativas nos estados brasileiros? Eu fiz, quando fui presidente da Câmara, acordos, inclusive aqui com a Assembleia Legislativa de São Paulo, para a gente integrar o nosso sistema, não só de consulta, as consultorias das assembleias com a consultoria da Câmara dos Deputados, integrar as nossas TVs, a TV Câmara com a TV Assembleia, os nossos programas, produzir coisas conjuntas, passar na TV Câmara coisas das assembleias e passar nas assembleias coisas, tudo isso a gente precisa fazer. Mas a agenda política, por exemplo, não. Como vai fazer uma reforma tributária sem incorporar as assembleias legislativas? Como fazer uma reforma da Previdência? A Previdência não é só uma questão nacional. A Previdência é uma questão de todo o país, a questão dos estados e dos municípios. Então, as assembleias devem ser incorporadas. As câmaras municipais, que são o poder legislativo mais antigo do Brasil, essa Câmara Municipal de São Paulo tem mais de 400 anos de existência, talvez seja o segundo ou terceiro poder legislativo mais antigo do mundo, não é nem do Brasil. As câmaras municipais são muito antigas. Então, essa experiência deveria ser incorporada. E as assembleias legislativas deveriam ter uma participação mais intensa, não só na discussão, como na formulação da Agenda Nacional de Desenvolvimento e na agenda social. Ministro, a gente está terminando, chegando ao final, queria suas conclusões finais aí. São mais de 30 anos de política, né? Dedicados à política. O senhor passou por várias esferas do poder, né? Poder municipal, foi deputado, ministro diversas vezes. Queria que o senhor falasse aí desses anos de trajetória. Tem muita inspiração ainda pela frente, muita vontade ainda pela frente? Tenho, porque eu tenho um grande amor pelo meu país, eu gosto do Brasil, eu sou nacionalista. Eu sei que isso muitas vezes as pessoas olham assim, como se fosse uma coisa antiga. Pode ser antiga, mas para mim é uma coisa presente, atual e necessária. E sou otimista em relação ao Brasil, otimismo crítico, sei das nossas mazelas, dos nossos problemas e dos nossos desafios. Mas confio que a mesma civilização que nos tornou a 7ª economia do mundo e breve nos tornará a 5ª. Nós vamos passar a Alemanha, o Japão e a França e seremos a 5ª economia do mundo logo, logo. Não sei o que estou dizendo não, são as melhores consultorias internacionais. O país que tem a melhor fronteira agrícola, a melhor fronteira mineral do mundo, que tem uma população criativa, o trabalhador, o artista, o executivo, o industrial, que tem uma classe de industriais e agricultores tão competente como tem o Brasil. O Brasil tem que ter confiança no futuro, tem que se livrar das suas mazelas, mas tem que unir o país, a agenda que possa unir os empresários da cidade e do campo, os trabalhadores da cidade e do campo, a classe média, os intelectuais, a agenda para o Brasil crescer, distribuir renda e reduzir as desigualdades. Isso pode unir amplamente o nosso país e superar as dificuldades como os nossos antepassados superaram, tá certo? E fizeram esse país tão maravilhoso, tão próspero que nós temos hoje. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na TV Alesp, obrigada pela sua participação aqui no programa e até o próximo encontro. Obrigado.
O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.